Então, gente, seguinte, ó. Na última aula que a gente teve aí, né, de História e Geografia, a gente estava falando sobre territórios indígenas e a gente começou a falar sobre os grandes inimigos, né, dos territórios, dos grupos indígenas. Eu pedi para vocês ouvirem uma música, né, aquela música Demarcação Já, bem forte a música, né, vários artistas, vários cantores estavam lá na música. Eu pedi para vocês assistirem aí a música. E depois a gente pode até comentar um pouco o que vocês acharam da música, o que vocês acharam diferente, o que vocês acharam legal. A gente pode deixar mais para o final da aula. Mas o que aconteceu naquela aula? Como teve bastante participação, é sempre muito bom, né? Mas eu não consegui falar muito sobre alguns outros inimigos dos povos indígenas, que são, de fato, eu estou usando a palavra aqui inimigo, porque de fato é como os grupos indígenas normalmente nomeiam os garimpeiros, as madeireiras. Então, a gente comentou do agronegócio, falou da expansão do agronegócio no Brasil e que isso acaba diminuindo um pouco, né, os territórios indígenas, mas citamos também, né, até a Manu tinha comentado das pedras preciosas, aí a gente conseguiu falar dos garimpeiros, então falamos também desse grupo que muitos indígenas veem como inimigos, mas não falamos das madeireiras, né? Muitos grupos querem derrubar as árvores para simplesmente vender a madeira. Então, pode falar, Arthur. Eu vou entrar com uma nova conta, certo? Que vai aceitar aí em 3, 2, 1. Tudo bem. E Marina, pode falar, Marina, o que você quer comentar? Bom, professor, eu queria comentar que eu cheguei atrasada por causa que eu fui entrar e o Meet não estava entrando, daí eu tive que reiniciar o computador. Tudo bem, tranquilo. E então, gente, eu gostaria que na correção agora, eu vou projetar aí a correção para todos nós, né? Vou comentar exercício por exercício. Tem uma pergunta que eu vou deixar para o final, que eu quero ouvir a resposta da grande maioria, o que vocês colocaram. Mas eram 3 ou 4 páginas aqui. Eu vou passar questão por questão, eu vou ler cada uma, e eu vou pedir para essa aula ser um pouco mais eu conduzindo, mostrando, apresentando, enquanto estiver respondendo algumas questões, eu vou poder explicar algo que a gente não explicou na última aula, e aí em determinados momentos eu vou ouvir um pouco mais vocês, o que vocês colocaram, o que vocês responderam. E também, por último, tem aqui um site para vocês de um instituto, Instituto Socioambiental, que eles têm o cadastro, enfim, de todas as tribos indígenas conhecidas no Brasil, né? Tem algumas ainda não conhecidas, algumas tribos isoladas mesmo na mata que a gente não tem acesso, não sabe o nome. Tem no Brasil esses grupos ainda, gente, tá no meio da mata e ninguém tem acesso, as pessoas não têm acesso a outros grupos sem ser entre eles. É impressionante que isso ainda existe, gente. Existe grupo no Brasil isolado, que ninguém teve contato com os grupos. É sensacional pensar nessa possibilidade. E aí tem o Instituto Socioambiental Cadastro de todas as tribos indígenas conhecidas no Brasil, territórios. Eu vou mostrar esse site para vocês. Mas vamos lá, gente. Começando aqui, então, com a correção. Acompanha aí comigo. Territórios dos povos indígenas. Uma outra questão, como ficou a resposta, eu achei que não seria correto como o livro colocou, e eu vou explicar por quê. Beleza, a primeira questão é verdadeiro ou falso. Você vai ver afirmativo e responder como verdadeiro ou falso, né? Fala, Isabel. Não, foi sem querer, eu estava clicando em outra coisa. Tudo bem. Então, desde a colonização do Brasil, houve redução dos povos indígenas no território nacional. Verdadeiro, perfeito, isso aí é verdadeiro. Segunda, no Brasil, a região norte é a que apresenta maior número de indígenas. Verdadeiro também. Todos os povos indígenas apresentam os mesmos hábitos e costumes. Falso. Não, tem diferença. Né? E essa daqui, nas sociedades indígenas, as crianças são tratadas com muito respeito e liberdade. Sei lá, a tendência a gente falar que é verdadeiro, porque como se todos os povos indígenas tratassem bem as crianças. Eu não sei.
Eu não sei se dá para colocar essa resposta como verdadeira ou como falsa. Eu não sei se toda essa afirmação, as crianças são tratadas como se todas as crianças fossem tratadas com respeito e liberdade. Eu não sei, eu não conheço todas as sociedades indígenas e a gente pode supor que sim, mas as 3 primeiras a gente consegue com segurança responder verdadeiro ou falso. Essa última aqui, achei meio esquisita essa questão. Mas beleza, vamos para frente. Aí tem esse texto aqui falando das atividades indígenas, e é a questão que eu vou querer ouvir um pouco vocês depois. Tá? E tem uma outra também. Mas só vou ler o texto agora e depois a gente responde aí, cada um coloca o que respondeu nessa daqui. Nas sociedades indígenas o trabalho é bem dividido, todos sabem o que é a tarefa para homens e o que é tarefa para mulheres, então é interessante, a gente vive num tempo onde essa questão do que é para homem e o que é para mulher é muito questionado, né? Como se tivesse tarefa para homem e tivesse tarefa para mulher. A gente acha até esquisito hoje, né? Porque a gente ensina, a gente aprende em casa, ensina na escola, que não existe isso, que qualquer tarefa pode ser tanto para homem, tanto para mulher. Mas aqui a gente está vendo que existe uma definição muito clara do que cada um tem que fazer nos grupos. De modo geral, é um texto de 2003. Eu não sei até que ponto esse texto do Daniel Munduruku, Coisas de Índio, né? É desse livro que está sendo extraído esse texto. Eu não sei até que ponto o Daniel Munduruku, quase 20 anos depois, ainda pensa assim, tá? Mas ele fala, ó, normalmente o homem abastece. Travou. E prepara o terreno para que seja plantada a roça. As mulheres preparam alimento, produzem farinha, plantam, confeccionam redes e outros objetos. Depois, sobre essa questão aqui que eu quero ouvir aí, um pouco vocês. Fiquei bem curioso para ver o que vocês responderam nessa, mas espera um pouquinho, vamos ir para as outras. Oi, Posso Clara. responder depois? Pode, gente, só vamos esperar depois. Vamos esperar para depois. Fala, Clara. Eu só queria dizer que seu áudio tá muito travado e algumas palavras não dá para ouvir. Tá muito travado? Sim, e até travou uma hora, não sei se você viu. Verdade, a gente não escutou. Então, calma aí, deixa eu conectar aqui pelo cabo, só um segundo. Ah, eu achei que fosse o meu áudio que tava travando. Oi, prof. O Bernardo ele não tá aqui, ele foi conectar a internet. Ah, tá, entendi. Oi, filhão. Oi, B. Oi. Sim. Ô, B, se você tá com a câmera ligada, não é melhor ficar só levantando a mão normal? Ah, não. Só Agora eu esse novo levantar a mão. Você já pega frio, você tem mais chance de... Mas eu acho que o prof não sabe desse aplicativo de levantar a mão. Eu falei. Ele sabe porque ela não tem me deixou falar. Esse negócio de levantar a mão é muito legal. Gente, liguei aqui a internet pelo cabo, vamos ver se um pouco, tá? Não sei, vou me avisando aí. Desliga o áudio, por favor, Arthur. Tá. E eu vou pedir para quem está levantando a mão aí esperar um pouco, primeiro passar por cima de todas as questões e depois eu vou ouvindo o que vocês têm para contribuir, tá bom, gente? Então, gente, vamos agora pensar nessa questão do ter outro texto aí. Nessa questão a gente vai conversar agora. Também verdadeiro ou falso. Então, território indígena para os índios, a terra é bem coletiva, um bem de todos, não um bem particular. O áudio tá melhor aí, gente, ou ainda não? Tá travado ainda? Tá bem melhor, Sim. Tá bom. Tá bem melhor. Que bom. É um bem coletivo, destinada, né, a terra é destinada a produzir a satisfação das necessidades de todos os membros da sociedade indígena ali, né? Todos têm o direito de utilizar os recursos do meio ambiente através da caça, pesca, coleta e agricultura.
Nesse sentido, olha a afirmação aqui, a propriedade privada não cabe na concepção indígena, a maneira deles enxergarem a terra não é como, essa terra é minha, essa daqui é tua, essa daqui é tua. Não, a terra é de todos. Embora o produto do trabalho possa ser dividido individualmente, as obrigações existentes entre indivíduos asseguram a todos o usufruto, todo mundo usufrui dos recursos. Ô, Bia, eu vi que você levantou a mão aí, eu vou pedir só para você esperar um pouquinho, eu vou corrigir todas essas questões primeiro, depois você contribui, tá bom, B? Então, Oi, prof. Olá, o verdadeiro ou falso, então, dessa questão aqui, ficou da seguinte forma. Verdadeiro a primeira, porque para os indígenas todos os membros da comunidade têm mesmo direito, verdadeiro. A terra fornece o sustento, verdadeiro. Terceiro, os povos indígenas utilizam de maneira compartilhada e igualitária o recurso, verdadeiro. E por último, falso, entre os indígenas somente os líderes das comunidades têm o direito de caçar. Não está falando que é somente os líderes que têm o direito de caçar, de pescar e de praticar agricultura. Esse texto não está falando isso. Se estivesse falando do texto anterior, aí tudo bem. Mas esse texto não está dando essa informação para a gente. Beleza, gente? As perguntas são sobre esse texto que a gente acabou de ler. E lá não está falando nesse texto que, enfim, só homens têm o direito aí. Só os líderes da comunidade têm o direito. Beleza? Então a última é falsa. Em sua opinião, essa daqui também eu quero ouvir um pouco vocês depois. Essa é a segunda que eu quero ouvir vocês. As populações não indígenas sempre respeitam o direito dos povos indígenas. Eu quero ouvir vocês. E temos aqui esse mapa com algumas legendas aí, né? Número 1, 10, 14, 5. E aí cada um foi um mapa feito pelo Greenpeace. O mapa da vida pegavam algumas tribos aí, faziam um desenho e eles definiam o que era cada uma das partes desse território. Achei bem bonito o mapa, né? Bem feito, assim, no sentido de o rio, o peixe, a montanha, a árvore, os animais, tambor, tem vários elementos aqui a tribo, aqui, ó, no canto esquerdo, aqui, ó, tem até um campo de futebol aqui desenhado. É bem legal a gente poder observar, né, com cuidado, um mapa, um desenho. E aqui as legendas eu achei bem interessante também. É uma descrição, né, de pessoas que vivem lá. Aí tem lá, ó, essa é dessa YDP, dessa mata, que tiramos o buriti, o açaí. Então a gente sabe que tem uma mata aqui, no ponto 1, ó, nessa região aqui a gente tira o açaí, é daqui que a gente tira outros elementos aí que a gente vive. Achei bem legal, por isso temos que usar nossa terra com cuidado. O açaizal gera alimento para tudo, para caça, para macaco, jacu e até mesmo para nós. Então é legal porque é uma legenda comentada. Normalmente a legenda do mapa só colocaria floresta, ou até colocaria algumas árvores daquela região. Esse mapa tem um comentário do índio sobre o que é feito em cada um dos lugares. Beleza, era legal vocês lerem aí os comentários e verem as diferentes situações. Achei legal isso daqui também, ó. Aqui nos originamos, o número 13. Aqui nos originamos, aqui nossos avós nos criaram. Não viemos dos Estados Unidos, nós somos originários desse rio, dessa região. Nossos filhos nasceram aqui, né? Tá lá no número 13 lá. Então, mostrando que aqui seria a região de onde eles nasceram. Todos os avós, todos os antepassados nasceram nesse local. Aí, beleza, observe o mapa e identifique 5 elementos da paisagem. Eu já fui falando alguns para vocês, né? Mas tem lá o campo de futebol, o rio, planta, tem as casas, tem a aldeia ali no cantinho, a serra, dá para ver as montanhas também, um desenho pequenininho de montanhas. Então, são alguns elementos aí. Quem colocou outros, depois você pode acrescentar no momento que você for contribuir com a aula. O que chama a sua atenção na legenda desse mapa? Eu já fiz o meu comentário do que chamou minha atenção. O que chamou minha atenção foi o comentário do índio sobre o lugar. Não é só nomear floresta, rio. Não, é um comentário, ó, daqui a gente nasceu. Não tá só lá escrito aldeia. Não, aqui é o lugar onde eu nasci, o meu pai, o meu avô. Então achei bem interessante o depoimento mesmo, a fala do índio sobre determinado lugar.
Isso me chamou muita atenção, e o vídeo a resposta do livro aqui comenta sobre isso, né? Sobre o depoimento, ó, pois associa cada localidade a um depoimento sobre o modo de vida do povo Munduruku. Então, cada legenda tem um depoimento, tem uma fala, tem uma narrativa de um índio falando sobre o local. Os textos da legenda do mapa apresentam duas ameaças ao território dos Mundurucus, né? Então, você vê aí na legenda e você percebe que tem as ameaças em duas legendas aparecem ali. E as duas ameaças são a usina elétrica e a ação dos garimpeiros, né? E que prejuízos elas podem causar à tribo, né? Que prejuízo a construção de uma hidrelétrica, que prejuízo a ação do garimpeiro pode provocar a tribo. A construção da hidrelétrica produzir um alagamento da região. Porque se eu tenho um rio e eu barro esse rio, a água do rio vai enchendo, certo? Então, toda a barragem faz o rio encher. E aí eles têm medo da construção dessa hidrelétrica, dessa barragem, alagar a região que eles moram. Então, esse é o prejuízo da construção da hidrelétrica, é o alagamento. E o prejuízo do garimpo, de fato, é destruir a terra, né? Fica toda uma terra garimpada, ela fica toda prejudicada, ela não dá para dar fruto, ela não dá para colher, os animais fogem. Então, toda essa questão mesmo do garimpo destruir a terra. Toda a terra garimpada fica uma destruição total. Fica um buraco gigantesco, gente. Depois eu mostro imagens, não hoje, acho que muito provavelmente hoje não vai dar para fazer isso, mas ver uma terra garimpada, ela tira os minerais, tira os minérios, as pedras preciosas, como a Manu diz, né? O garimpo é para pegar ouro, diamante, etc. Mas a terra garimpada, ela fica totalmente destruída. Não dá para recuperar, viu? Depois tem que pesquisar se dá para recuperar uma terra garimpada. Eu acho que não. Fica um buracão cheio de água. Beleza. Então, respostas aqui. Essa C também eu queria ouvir de você. Não, a C que eu já respondi. Quero ouvir aquelas duas agora. Então, gente, ó, essas são as respostas. Eu gostaria de ver quem quer contribuir. Coloca um eu aí no chat. Quem é que quer contribuir com alguma questão? Tem algumas questões. Em vez de dar mão... pode ser a mãozinha, né? Também tem um lance da mãozinha, que a mãozinha faz a ordem, né? Mas tem a mãozinha, tem o eu, a gente tem um pouquinho dos dois. Vamos aí, Arthur. Vai na mãozinha, Arthur. O que é que você quer contribuir? Qual questão quer comentar? Olha, se eu quero comentar sobre alguma coisa, na verdade, eu só quero comentar sobre a aula de inglês. Quer dizer, a aula de português, história e geografia. Eu gosto bastante delas e mesmo que ela pareça um pouquinho chata para mim, certo? Eu até que gosto um pouco. Legal. Gente, vamos bem focado nos comentários, porque eu ainda quero mostrar o mapa lá do Instituto Socioambiental. Vai lá, Joaquim Farias. Aproveitar um pouquinho de barulho aqui. Não, tá de boa, pode falar. Tá. Assim, eu poderia responder a 2 lá, escreva a semelhança entre a diferença entre as mulheres. Legal. Essa é uma que eu gostaria de ver de vocês. Fala aí para mim, o que você colocou? Pra colocar na minha casa também, né? No finzinho eu coloquei. Certo, coloca aí o que você colocou na resposta dessa, Joaquim. Nos indígenas, os homens caçam e as mulheres cuidam das crianças. Aqui na minha casa, nós revezamos as tarefas de casa. É porque, assim, não tem uma coisa que as mulheres fazem e outras que os homens fazem. A gente reveza. Perfeito, é exatamente isso que eu tinha pensado. Legal, como você escreveu também. Quer falar alguma coisa, Joaquim, dessas questões? Ô, prof. Gente, gente, eu só tô seguindo a ordem aqui das mãos levantadas aqui, tá? Fala aí, então, Clara, você. Eu só quero falar uma que também tem, né? Que é uma coisa meio aleatória, mas eu também vi cercas de palhas. Legal. Você também viu cercas. Legal. Contribui aí. Legal. Cercas no desenho. Legal. O que mais? E o que você colocou, Clara, nessa daqui, na questão 2 aqui? O que você colocou nessa? Ô, professor, qual 2 mesmo é?
A 2 é aquele texto que fala que o homem tem uma função e a mulher tem uma função. É se você vê semelhança, diferença entre o que acontece nas tribos indígenas e na sua vida, no seu dia a dia. Então, eu respondi. Não, a maioria, né, não, mas tem gente que fica falando isso, mas nada assim, sabe? Certo. Vai lá, Isabel. O que você quer contribuir aí, Isabel? Tira a mãozinha, Clara, para a gente ir vendo aqui. Eu queria. Eu vou até baixar a mão. Eu queria falar daquela lá da 2, eu acho que você tá falando. A 2, lê a sua 2 aí. Eu vou de possibilidades, tá? O homem sai de casa para trabalhar, a mulher fica em casa cuidando dos filhos e fazendo as tarefas de casa. Ou o homem e a mulher saem para trabalhar, deixam os filhos com o balcão ou na família. Ou o homem fica em casa trabalhando e a mulher cuida da casa. Legal que você colocou várias possibilidades, né, Isabel? Bacana. E mais alguma questão aí, Isabel, que você pensou em contribuir? Alguma outra? Não, eu queria falar só. Legal. Vai lá, B. Eu? Isso, manda ver. Eu queria falar a B da 61. Fala. O que mais me chamou a atenção na legenda é que os indígenas alimentam eles e os animais. Legal. Bacana, Nossa. B. Mais alguma? Você quer contribuir com mais alguma? Não. E essa 2 aí, B? O que você colocou nessa 2? Que 2? A questão das atividades dos homens e das mulheres, se você vê semelhança e diferença dentro dos homens. Posso falar toda a minha? Pode. Primeiro é as semelhanças. Todas as mulheres no mundo alimentam a família e cuidam da casa. A grande maioria, pelo menos. Legal. Os homens protegem a casa em termos de proteger, sabe? Sim. Aí, diferenças. Nem todas as mulheres têm hortas e colhem. Uhum. A maioria dos homens hoje trabalham em escritórios e não na mata. Pode crer. Valeu, B. Só tira a mãozinha aí para mim, por favor. Rafa, vamos lá. O homem tem direito ao trabalho e as mulheres, é bem raro delas poderem trabalhar. Você sente isso, Rafa? Você percebe que a sua realidade é assim ou não? Você percebe que isso é diferente do seu dia a dia, dos homens e mulheres do lugar onde você vive? Geralmente, minha mãe conta que ela tem amigas que não podem fazer nada. Você vê que interessante, né, gente? A gente acha que essa realidade é uma realidade que não existe mais, mas o Rafael está contando aí um exemplo da mãe dele, com amigas, enfim, onde não há possibilidade. O homem fala, não, mulher tem que ficar em casa. Então você vê que isso não é uma coisa distante de continuar acontecendo ainda. No meu ciclo de relacionamentos, eu não percebo mais essa diferença. Eu percebo homens e mulheres trabalhando e dividindo tarefas de casa e do trabalho, enfim. Mas eu sei que é uma realidade no Brasil, sim, de ainda parecer que o homem sai e a mulher fica. Parece que é algo que acontece ainda. Teria que ver uma pesquisa mesmo, né, detalhada para ver realmente a informação dessa situação, se ela é assim, quanto por cento dos homens trabalham, quanto por cento das mulheres. Seria interessante ter essa informação mais clara, né, mais precisa. Eu teria que pesquisar aqui para dar informação precisa para vocês. Vai lá, Joaquim Faria. Você já foi, Joaquim? Mas vai de novo. Eu queria dizer a 4 da 59. Pode falar, a 4 da 59. Aqui, em sua opinião, a população não indígena sempre respeita o direito dos povos indígenas na Terra? Justifique sua resposta. Nem sempre, às vezes, invadem o território dos indígenas para fazer fazendas e pastos.
Ficou bem legal, Joaquim. A outra questão aí que quem quiser mais ler essa daqui, eu estou bem curioso para ver o que vocês escreveram. Ficou muito boa sua resposta aí, Joaquim. Fala, Marina. Bom, então, eu só queria dizer. Calma aí. Eu só queria dizer que eu não concordo muito com esse lance de. Quer dizer, eu concordo muito com essa coisa de dividir as tarefas entre os homens e as mulheres, dependendo das tarefas, entende? Tipo, se for para a mulher cuidar de casa, dos filhos, e o homem sair para trabalhar, que nem a gente faz aqui em casa, eu acho super maneiro, eu acho isso ótimo. Mas, se for, tipo, o homem ficar em casa e a mulher sair para trabalhar, daí eu já não acho muito legal, principalmente o tipo de trabalho que a mulher vai fazer. E outra coisa, se a mulher vai fazer o mesmo trabalho do homem, eu acho isso muito injusto, dependendo do trabalho, né? Ô, Marina, eu não sei se eu te entendi bem, mas você comentou que você acha que a mulher sair para trabalhar e o homem ficar em casa, você não acha isso maneiro? Eu não entendi. Foi isso que você quis dizer? Eu acho isso meio injusto, assim. Injusto com quem? Com a mulher poder sair para trabalhar e o homem ficar em casa. O homem em casa não fica trabalhando também? A mulher trabalha fora e o homem trabalha na casa. Não, porque geralmente os homens, eles não vão fazer as mesmas coisas que as mulheres geralmente vão fazer em casa. Então, mas aí esse homem que fica em casa, ele vai ter que aprender a fazer. Aí se ele fizer todo o trabalho de casa e a mulher sair, aí tudo bem, certo? Certo. Porque se ele fica em casa, ele tem que fazer todo o trabalho que, na verdade, não é nem de homem nem de mulher. É isso que é uma das coisas que pelo menos, eu aprendi assim e sinto que também tenho que repassar isso, que o trabalho do homem e da mulher pode ser feito dois, não tem trabalho de homem e de mulher. Não tem, para mim, é como se qualquer trabalho fosse feito tanto por homem quanto por mulher. A professora é só professora, não pode ter professor. Não pode ter pedreiro. Engenheiro, é só engenheiro homem, não pode ter engenheira mulher. Enfermeira, é só enfermeira mulher, não pode ter enfermeiro homem. Não, pode ter de qualquer uma das profissões. E dono de casa não pode ter? Pode ter dono de casa e dona de casa, não tem isso. Mas o que esse texto me mostrou, que os povos indígenas parece que tem isso definido. O homem sai para caçar, para pescar, e a mulher fica ali na aldeia cuidando, cozinhando. Parece que o texto mostrou isso pra gente e eu vejo que é um pouco diferente do que eu aprendi e do que eu tento passar para frente. Mas cada família, a nossa cultura, ela tem mudado, mas ela ainda é um pouco nesse sentido machista, né? A mulher fica em casa e o homem sai. Minha mãe, ela saiu e foi estudar e foi trabalhar. Minha mãe trabalhou a vida inteira, continua, ela está aposentada hoje, mas meu pai e minha mãe trabalhavam fora de casa e ensinaram a mim e meu irmão a cuidar da casa. Então quem cuidava era eu e meu irmão, não era nenhum dos dois. Quem tinha que cuidar da casa era eu e meu irmão, não era nem meu pai nem minha mãe. Então, sei lá, é tudo questão de cultura. E essa cultura indígena parece, então, ter traços meio mulher faz uma coisa e homem faz outra. É cultura. Aí é um pouco a pergunta, como que vocês percebem isso, como que vocês aprenderam isso. Eu acho esse tema bem interessante. Eu não sei se deu certo a ordem aqui das mãozinhas, mas apareceu o B de novo. Vai lá, B. É que eu quero falar mesmo. Vai lá. Não, é totalmente ao contrário na casa da minha tia. Meio que o meu avô, que tipo, por exemplo, quer dizer, é meio que o meu tio, por exemplo, cuida da casa, limpa a casa, ele sai para comprar, mas eles praticamente desde março não estão saindo, eles só pedem. Sim. Quer falar mais uma coisa aí, B? E eles praticamente são meio surtados de Covid, porque é meio que assim, ir na garagem e abrir o negócio, né, o portão, eles têm que estar de visor, luva, máscara. Mas é por causa da vovó. É por causa da vovó. Tem gente que tem que se preocupar um pouco mais mesmo, B. Mas, enfim. Fala aí, Jô Silva. Peraí, prof, rapidinho.
Eu queria falar que no Brasil é tão normal ter gente dona de casa que até a minha tia é dona de casa. Meu tio não deixa ela sair, só deixa ela sair se ele estiver junto. Então, essa realidade Ju, é o que o Rafa comentou também. Então, existe sim essa realidade da mulher ficar em casa e o homem e a mulher só sai com o homem. Essa é uma realidade que existe no Brasil, mas do meu ponto de vista, ela é triste. Não era para ser assim. Até o Rafael comentou no chat, se me engano, que triste isso, né? Não tem nada a ver. Tem que sair tanto homem quanto mulher. É igual. Mas, enfim, existe ainda culturalmente um traço de mulher ficar em casa e homem sair. É uma cultura que eu acho que a gente pode e precisa mudar. Fala aí, Manu. Não, tipo, na casa da minha tia é totalmente ao contrário. Eu não tenho tio, assim. Moram meu primo e a minha tia juntos. Daí, tipo, só a minha tia que sai. Porque o meu primo tem 20 anos e a minha tia diz que ele não tem cuidado com as coisas. Ele sai tocando em tudo, daí ela não deixa ele sair de casa sem ela. Tem que dar bronca no seu primo aí para ele fazer certinho. Fala aí, Gabi. O que você quer comentar, Gabi? A mãozinha, Manu, tira a mãozinha aí, Manu, para a gente ver a listinha. Tranquilo, de boa. Gabi, não tá dando para ver esse áudio, Gabi. Não tá dando para ver, Gabi. Tem que entrar, sair e entrar de novo. Ô, Joaquim, vamos lá, Joaquim, rapidão. Ô, prof, o seguinte, assim, eu queria falar sobre a mesma coisa que estão falando. Aqui em casa é o seguinte, o pai sai para trabalhar e aí a minha madrasta também sai para trabalhar. Às vezes eu fico... Prof, É isso aí, Joaquim. Os dois saem, aí quando volta para cuidar da casa, os dois cuidam, né? Eu vi até o Felipe comentando isso, né, também. Sim, É tudo aí misturado, é isso aí. posso falar, prof? Aqui, ó, a Gabi aparece só um pouquinho, se quiser já fala mais. Calma aí, fala aí, Gabi. É que, tipo, a realidade de agora ficou. Tipo, agora é bem simples também ter mulher dona de casa e tal. Mas algumas pessoas podem ser ao contrário. O homem cuida da casa, a mulher sai para comprar e trabalhar. E pra mim, tipo, não tem definição de trabalho. Assim, o homem faz esse trabalho e a mulher faz esse trabalho. É exatamente isso que eu penso também, Gabi, mas tem gente que pensa diferente e até que ponto esse diferente de ter que entender que é só homem fora e mulher em casa, se isso tá certo. Não sei, eu penso que não, que tá errado. Mas é a minha opinião é diferente de outras pessoas. Eu também Vai lá, penso que Felipe. tá errado, muito errado. Vai lá, Felipão. Ô, prof, não, aqui em casa é tudo misto. Minha mãe sai pra trabalhar, meu pai sai pra trabalhar, às vezes eu fico assim, sozinho em casa, das vezes ninguém fica na casa, minha mãe e meu pai vão trabalhar e eu vou pra escola. Aqui é tudo assim. O meu pai cuida da casa, minha mãe cuida da casa. E só tem mais uma coisa que eu quero falar. Esse negócio de levantar a mão é muito bom, só que eu vou chegar logo no fim do ano. Por quê, né? E, Felipe, esse negocinho de levantar a mão aqui, lá no outro aplicativo que eu uso na autoescola, que é o Zoom, ele já tem desde o começo. Acho que o Google Meet viu que estava ficando para trás e pegou. Legal, valeu, Felipe. Ô, gente, eu sei que vocês estão aí nesse assunto aí, talvez querem comentar mais sobre essa questão do homem e da mulher. Eu estou disposto a ouvir. Felipe, olha a mãozinha e dá uma apertadinha. Eu só também queria pelo menos ter 2 minutos para mostrar para vocês do ISA, do Instituto Socioambiental, que mostra várias tribos indígenas. Mas vamos aí, Manu, Joaquim, manda... É isso aí. Vai lá, Manu. Manu? É que minha irmã tava falando comigo. Assim, Tudo bem. na minha casa, assim, o meu pai
tanto meu pai quanto a minha mãe trabalham. Tipo, na segunda, quarta e sexta, minha mãe fica com a gente e meu pai vai trabalhar. E na quinta e terça, minha mãe vai trabalhar e meu pai fica com a gente. Tipo, os dois não trabalham assim. E os dois vão no mercado. Os dois fazem tudo, praticamente. Mas na casa da minha avó, o meu avô não gosta muito que a vovó vai no mercado. Sei lá por quê, né? Mas ela não vai no mercado. É um sentimento de proteção mesmo, pode ser. Eu quero proteger minha esposa, não quero que ela se exponha, pode ser. Beleza, Manu, valeu, vai lá, Joaquim, rapidão. Vamos lá, Joaquim, Marina, vamos aí. Acho que... Oi. Eu imaginei assim, olha pra minha tela. Você precisa olhar pra minha tela pra funcionar. Aqui, peraí. Fala aí. Tá vendo? Tô olhando. Imagina eu chegando na escola, assim. Aí eu tentando ligar o trocinho assim do levantar a mão. Sim. Vamos lá. Aí eu levantando a mão assim. Aí, fala, Joaquim. Aí eu tentando ligar o negocinho do áudio. Vai lá, Marina. Tira a mão agora, então, Joaquim. Então, eu só queria dizer que eu não quis dizer que eu acho errado, que não deve a mulher sair para trabalhar e o homem ficar cuidando de casa. Eu só acho que se a mulher for sair para trabalhar uma coisa que não for, tipo, não que seja adequada para a mulher, tipo, a mulher vai fazer uma coisa que seja difícil para ela fazer. Tipo, meu pai... Mas o que é difícil para a mulher? Mas o que é difícil para a mulher fazer? Vai lá, pode falar, desculpa. O meu pai, ele trabalha com limpeza de caixa d'água e volta e meia ele vai nos prédios que ele tem que subir uns 12 andares e ele limpa a caixa d'água de mais de 2 metros de altura, dele tem que se jogar lá dentro e ele carrega muito peso. Esse é uma coisa que, tipo, dependendo da mulher, eu acho que não seria muito legal a mulher fazer isso, entende? Mas olha o que você está falando que interessante, Marina. Dependendo da mulher, de fato, a mulher não... Dependendo da mulher, a mulher não aguenta fazer toda essa força, mas dependendo do homem, o homem também não consegue fazer essa força. Eu acho que a força que seu pai faz, eu não consigo fazer. Porque é uma coisa, um trabalho pesado. Mas tem mulher que aguenta trabalho pesado. Não aguenta. Então, eu acho que é isso, Marina. Depende da mulher e depende do homem. Outra coisa que eu ia falar também... Pode falar. O meu pai, aqui em casa é meio variado. Assim, a minha mãe não trabalha, mas o emprego dela é praticamente ficar cuidando da gente. E são 3 Que trabalhão é esse? É um baita trabalho cuidar dos filhos. Muito, trabalho gigantesco. É a Maria, que tem 5 meses, a Manuela, que tem 3 anos, e eu. E, tipo, muito trabalho, Marina. Ela faz faxina, ela não consegue ficar sem ter roupa para dobrar, ela vai secar. Sim. E o meu pai, ele sai para trabalhar todos os dias e quase todo dia ele sai para trabalhar, a gente nem tá acordado ainda. E a gente varia. Às vezes a minha mãe vai no supermercado, às vezes é o meu pai. Sim. É isso aí. Vamos lá, Claritia. Aí eu quero depois da Clara mostrar para vocês o Instituto Socioambiental. Vai lá, Clara. Eu sem querer levantei a mão. Tudo bem. Então, gente, olha aqui, indo para a tela aí, esse site que é bem bacana, gente. É o ISA, é isso aí. Isso, é o ISA, é isso mesmo. Ele existe há décadas, tá, gente, esse Instituto Socioambiental. Ele trabalha aí, enfim, o trabalho deles tem várias frentes, vários projetos, mas basicamente é uma ONG, né, que trabalha em busca de pesquisar as questões socioambientais, que é a questão da sociedade, dos grupos humanos e do meio ambiente, né? O meio ambiente não é só uma floresta com passarinho e onça. O ambiente é a cidade também é meio ambiente. É um ambiente ocupado por humanos, a floresta, um meio ambiente ocupado por animais, outros seres e também por humanos. Então, esse Instituto Ambiental, ele tem esse intuito aí
que trabalha bastante com a questão aí de pesquisa dos grupos indígenas. Eles têm um mapa aqui muito legal com todos os grupos indígenas, todas as unidades de consciência do Brasil, todos os grupos indígenas, várias reportagens sobre o que está aqui e ali. Podem ver até que o que está bombando agora é o lance de proteger os grupos indígenas por causa do Covid-19, porque alguns grupos estão desprotegidos. Xauará, da Covid-19 na terra indígena Yanomami, e é o Estado, né? O Estado não está fazendo nada com essas tribos. Então, gente, tá ali, ó, fora garimpo, fora Covid. Algumas questões que são postas aqui. Quem tiver interesse de ver as páginas, entre nesse site, muita coisa, vai fuçando, pesquisa, você vai aprender bastante. É uma fonte aí segura de conhecimento dentro dessa área, tá? Beleza, gente. Era isso que eu tinha separado aí para vocês hoje. Estão felizes aí. Amanhã a gente se vê novamente. Certo, queridos? Beijo no coração aí. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Última Amanhã. fotografia. Tchau, tchau. Última aula de história! Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Tchau.